Então, na verdade, é sair desse discurso desapaixonado. A pessoa, ela tem discernimento para fazer o que ela bem entender com ou menos de 21 anos de idade. Quantos moleques de 15, 16 anos não estão roubando com uma arma daí, na rua? E você vai dizer que eles não sabem o que eles estão fazendo? É óbvio que eles sabem. Você acha que reduzir para 21, dando direito à pessoa a ter uma arma de fogo ou um carro, você acha que isso aí é que vai influenciar na violência? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas têm que ter responsabilidade. E como eu disse, independente do país ser armamentista ou desarmamentista, ou seja lá o que for, inevitavelmente, essa faixa da juventude é a que mais vai incorrer em homicídios. Isso aí é uma característica natural, e não das armas de fogo. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que, no mundo, as armas de fogo são responsáveis por 40% dos homicídios. Já no Brasil, as armas de fogo são responsáveis por 71% dos casos. Por que então armar ainda mais os brasileiros? E não para de crescer. Ué, dados do mapa da violência, embasados no Ministério da Saúde, mostram que batemos um recorde em 2012, que é o dado mais recente que nós temos. Mais de 42 mil mortes por armas de fogo. Por que não voltar a como era antes, quando os índices de mortes por armas de fogo eram menores, e armar o cidadão de bem, aquele que não está inclinado a cometer um homicídio? Eu pergunto, por que desarmar? E não por que armar? A ONU, ela foi criada, né, saiu da Liga das Nações, criada a ONU, no final dos anos 40. A primeira missão de paz da ONU, isso eles não contam, né? No Oriente Médio. Eles foram, de certa maneira, coerentes. Foram lá desarmados. Viraram chacota. Sabe o que eles fizeram? Os soldados voltaram para suas bases, se armaram e aí foram cumprir uma missão de paz de verdade. ONU, você não quer a paz? Desarme-se. Dá o exemplo. Mas isso daí é óbvio. É muito bonito falar, o jovem morre, mas é claro que vai continuar morrendo o jovem. Agora, eu quero ver eles falarem, relacionar os estudos do... Nos Estados Unidos tem vários estados que promoveram leis machistas com relação às armas de fogo e que depois aumentaram a criminalidade. E o contrário também. Estados começaram a permitir o porte oculto de arma de fogo, ou o porte, né, ou a posse dentro de casa, e diminuíram, reduziram a criminalidade. O pessoal costuma dizer que os Estados Unidos vive uma onda de desarmamento, só porque o Obama, né, às vezes, ele tenta se aventurar nisso daí, mas nunca vai conseguir, por dois motivos. Primeiro, o americano é um povo que não é burro, é um povo que pensa nele. O americano tem que dar o braço a torcer, são patriotas. Na segunda emenda da Constituição americana, você sabe disso, é a Constituição escrita mais curta do mundo, tem em torno de 13 artigos, se não me engano. Ela sofreu, vou chutar aqui, umas 20 emendas durante toda a sua história, durante quase 3 séculos, 2 séculos e pouco. A segunda emenda dela, super rígida, difícil de você mudar a Constituição norte-americana, fala exatamente com relação a isso. A você ter o direito de ter armas de fogo para formar milícias e não deixar que o governo, o Estado, te subjugue, que é o que está ocorrendo hoje com a Venezuela. Uma outra coisa também que ele não vai contar para você. 2 estados, um deles o Texas, permitiu agora que alunos possam assistir às aulas armados, sabia? Porque, na verdade, se você quer coibir esse assassinato, esses loucos que às vezes entram nas escolas, o que você faz? Bota pessoas ali inclinadas a se defender, a defender os outros. Você sabe por que eles escolhem escolas, principalmente? Porque escolas são chamadas gun-free zones, ou seja, as áreas livres de armas. Então eles vão exatamente na escola, porque eles sabem que na escola não tem ninguém armado. E ele faz o maior número de vítimas possível. É por isso que eles escolhem as escolas. De louco, tem pouco esse pessoal. Agora eu te pergunto, vai entrar na escola sabendo que uma meia dúzia ele pode estar armado? Olha, pode até entrar se ele for insano de verdade, ele pode até entrar. Agora eu te garanto que ao invés de ele fazer 30, 40 vítimas, ele vai fazer 1 ou 2. Porque vai ter alguém ali para brecar ele. Então, é deixar a hipocrisia de lado e falar o seguinte: violência se combate com violência. Tem um outro livro aqui que eu ia até falar para... É o do John Lott, mas acho que está em São Paulo. Está aqui. Esse livro aqui. Está aqui. De Washington Post, ONU, dados, etc. Só citando dados. É um autor, ele é norte-americano, inclusive aqui na capa do livro tem um revólver torcido, que é o símbolo na frente da ONU. O projeto de lei 3722 é omisso quanto à proibição do porte de arma em escolas e restaurantes. Também, tal lei considera como estabelecimento de trabalho táxis e caminhões,
permitindo que taxistas e caminhoneiros levem armas em seus veículos. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça afirmou que após uma pesquisa feita em São Paulo, foi concluído que 83% dos homicídios nesse estado ocorreram por motivos fúteis, como, por exemplo, discussões entre vizinhos ou discussões no trânsito. Ainda que metade dos homicídios são cometidos por pessoas normais, sem quaisquer antecedentes criminais. Porque a posse de armas de fogo tão somente não se mostra suficientemente eficaz em proteger o cidadão de bem. Mais uma vez, o governo investe sua energia para investigar o cidadão de bem. Por que não faz a pesquisa com relação ao criminoso? Vamos lá. Eu não quero saber quem é que está matando, se é primário, se é reincidente. Até porque quando a polícia, quando ela consegue pegar alguém, ou essa pessoa tem uma extensa ficha criminal, ou às vezes ela é primária, mas de fato ela já teve em toda a sua história um passado de crimes. Normalmente quando você pega alguém roubando, não é a primeira vez que ela está roubando. Já é 10ª, já é 15ª. Mas enfim, vamos lá. Escolas e restaurantes, é omissa? Não, ela é certeira. Acabei de falar para você. Fazer ganso... Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é ladrão. E eu falo o seguinte, é proibido você entrar em restaurante armado. Você vai querer roubar um banco, saidinha de caixa eletrônico, ou você vai querer roubar um restaurante? Como que está ocorrendo muito em São Paulo agora. O pessoal entra, tem ninguém armado mesmo, eles chegam lá e roubam 20 pessoas. É claro que você vai querer roubar um restaurante. É como eu acabei de falar aqui. É lógico, se você botar gun free zone numa escola, o louco vai querer entrar para fuzilar todo mundo onde? Numa escola. Como aconteceu lá em Realengo, no Rio de Janeiro, onde diversas crianças morreram. Na manhã dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, aconteceu o pior massacre numa escola brasileira. As câmeras internas continuam gravando e mostram que algumas crianças conseguem escapar. Então eu sabia que eu tinha um tempo ali para poder correr e chamar alguém para ajudar. Eu caí numa possessão que estava na porta, depois eu levantei e saí correndo. Com o barulho dos tiros e da confusão, os estudantes do andar de cima, o segundo, correm para se esconder no auditório. Entrada do assassino. Começava a pior parte do massacre. Quando ele foi carregar a arma, eu fui lá para onde estava um menino morto. Aí tive que me esconder lá. O policial sobe para o primeiro andar. Na escada, ele avista o assassino e atira. Ele apontou a arma em minha direção, eu efetuei o disparo antes que ele conseguisse atirar. Atingiu a perna? Atingiu o abdômen dele. Aquele louco com uma arma, esqueceram de avisar isso também dos seus professores, que armas não se compram numa loja, arma do crime, entrou lá e matou N crianças. E ele poderia ter matado mais. Só não matou porque deu a sorte de uma das crianças conseguir fugir, avisar o policial que estava passando, o policial entrou e matou o vagabundo. Matou não, ele alvejou o cara, acho que o cara se matou depois, mas enfim, esse aí não mata mais ninguém. Entendeu? Essa situação das gun free zones, as pessoas têm que pensar, pensa no cabeça do criminoso. Eu acho que não é difícil se colocar no lugar dele, do ladrão, para você conseguir fazer esse tipo de coisa. É por isso que, por exemplo, em Chicago e em outros estados aqui nos Estados Unidos, outras cidades, onde foi permitido o uso de armas de fogo, em casa, por exemplo, ou até em lugares como o Texas fez, revogou as gun free zones em universidades, é óbvio que nesses locais a criminalidade vai diminuir. Enquanto não entenderem que o criminoso só respeita o que ele teme, e ele não está com medo de um pedaço de papel escrito Estatuto do Desarmamento, ele está com medo de alguém ali para matar ele, enquanto a gente não entender isso daí, a gente vai citar aqui N argumentos, N estatísticas, muitas delas fraudadas, os fúteis. Eu posso adiantar um pouquinho. Não sei se é casada, mas já namorou na vida, provavelmente. Já morou com seus pais, se não mora hoje em dia ainda, não sei. Mas enfim, você já discutiu com seus pais, já discutiu? Já discutiu com o namorado? Você pegou uma faca e matou eles? Mas você tinha uma faca em casa. Está respondida a sua pergunta. Eu já fui juntado na rua. Era bem moleque. Voltei em casa para ver como é que estava, dei um olho roxo. Sem entrar no mérito. Mas voltei em casa. Eu sempre tive arma em casa. Meus pais sempre tiveram arma em casa. Eu era menor de idade ainda. Eu estava com a raiva que eu estava socando a parede. Mas não peguei a arma. Voltei lá para a rua. Enfim. E desfechou a história ali sem dar tiro em ninguém. Isso, menor de idade. Por quê? Porque eu fui criado sabendo das minhas responsabilidades.
e não com a política frouxa que tem as crianças hoje em dia, onde o pai não pode nem dar uma palmada na criança. Onde ano passado a gente estava aprovando aqui na Comissão de Relações Exteriores o princípio do interesse maior da criança, um tratado internacional. Para quê? Para dizer que você tem que ouvir a criança. E dane-se a autoridade dos pais. Isso aí vai se refletir no quê? A criança pode tudo, não tem dever nenhum. Então, se eu tomar uma nota baixa na escola, a culpa é de quem? É do professor. Posso sentar a porra do professor. E aí a gente vai continuando com outras crises de autoridade, como é da polícia. Hoje em dia não é difícil você jogar no YouTube e ver a polícia prendendo um criminoso e as pessoas tentando ir lá resgatar o criminoso. Porque sabe que o policial, coitado, se der um tiro, vai aparecer um monte de gente igual ao seu professor para defender aquela pessoa. Quando, na verdade, tinha que dar uma medalha para o policial. Coitado, já recebe um salário tão baixo e ainda tem que lidar com uma pinca de pessoas de direitos humanos que não estão nem aí. Quando o policial morre, nunca vi chegar lá e falar, não, você tem direito à assistência jurídica. Não, pô, viúva, vem cá, vamos conversar. Tem filhas, tem direito à pensão. Vamos por esse caminho, tem a defensoria, tem comitê especial aqui no Ministério da Justiça ou na Assembleia Legislativa. Duvido. Se tiver, é exceção. Então é mais ou menos essa política que eu quero seguir. Enquanto não me convencerem de que a pessoa, quando me convencerem que a pessoa desarmada pode colocar fim instantaneamente à violência, quando me convencerem disso, aí eu viro desarmamentista. Até agora, nunca me convenceram. Mas nessa questão do desarmamento, ainda tem essa ideia de que armas geram morte. Isso deve a um bombardeio que a gente sofre diariamente. Se você ligar em qualquer telejornal, o que vai falar? Não, disparo de arma de fogo, não, a arma matou fulano de tal. Parece até que a arma foi sozinha ali, sozinha, foi voando e fuzilou e matou 3, né? Na verdade, tinha uma pessoa por trás daquela arma. Mas, todos os dias, você colhendo informação dessa, informação dessa, informação dessa, informação dessa, informação dessa. Se você não parar para buscar um pouquinho de informação, dados e estatística, o seu senso comum vai se curvar a entender que a arma de fogo geralmente gera violência. Você vai ver a pessoa morta, vê uma arma de fogo do lado, ou na chamada lá do Jornal Nacional, William Bonner vai falar alguma coisa com relação à morte, aparece um revólver aqui, dando um tiro, um vidro quebrado, etc. Então isso aí faz com que nós tenhamos essa síndrome de cordeiro. Até porque a maioria dos jornalistas, e você faz humanas, faz direito, sabe disso, é voltada para a área de esquerda, é voltada para a ideologia de esquerda. Eu fiz direito na FRJ. Eu já vi diversos deputados passando para conta a hora complementar para você ter que se informar. Alexandre Molon, Mink e vários outros, todos eles desarmamentistas. Em que pese ter a facilidade de ter um aluno ali estudando, que nunca o chamaram para lá. Para quê? Para não dar voz ao outro lado. Essa é a democracia deles. Ou é do nosso jeito ou a gente mela. E é por isso que a gente continua até hoje colhendo os frutos disso. Isso vai acabar desembocando, eu sei que é outro tema, mas em socialismo. A gente está aqui discutindo coisas que o mundo experimentou, desenvolvidas há 2 séculos atrás, e a gente está aqui atrasado com relação a isso. Guerra Fria acabou, entre aspas, né? União Soviética, a maior potência, em 1991, teve a sua decadência. Mas se você entrar hoje no site no Facebook do PCdoB, você vai encontrar lá pessoas que fazem viagens à Coreia do Norte e retornam aqui para palestrar. O que você espera de jovens formados com essa cabeça? Nosso país. Parabéns para vocês por darem um mínimo de espaço a uma voz contrária a isso tudo. Se quiserem me chamar para o debate, esse aqui eu acho que é o debate que eu fico mais confortável em falar, é desarmamento. É porque eu gosto, é porque eu odeio, é porque eu sou policial, é porque eu ando armado. Não me acho o rei das galáxias porque eu ando armado. Enfim, gostaria de não andar, mas na sociedade que a gente vive hoje em dia faz-se necessário. Perfeito? Desculpa alugar vocês por tanto tempo.